Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Juízes capítulo 7. Glória a Deus. Versículo 2. Nós vamos ler até o versículo 7. Depois vamos dar 2 pequenos saltos para outros versículos que eu vou citar para os irmãos. Juízes capítulo 7, versículo 2. Glória a Deus. Tem que abaixar um pouquinho, Silas. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Versículo 16, por favor. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos que comigo estiverem a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Capítulo 8, verso 28, por favor. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Glória a Deus. Fale assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, faça a tua palavra rechear o meu coração de sabedoria, coragem e glória, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus amados, eu estou muito feliz, porque Deus, Ele é simplesmente maravilhoso. Ontem eu cheguei em casa muito cansado, cheguei em casa mais de 8 horas da noite, e sentindo um peso terrível no corpo, me lancei na cama e dormi até o dia de hoje. Quando eu acordei, já bem recuperado, fui falar com Deus, e enquanto eu falava com Deus, me veio no coração um desejo muito grande de pregar aqui na DIG hoje. E eu falei com Deus: Senhor, se for possível, deixa eu pregar na DIG hoje. De repente o meu telefone tocou. Talvez umas 2 horas depois que eu acordei, o telefone tocou, e eu vi ali o nome do pastor Eliseu. O que é que você acha que aconteceu comigo antes de atender? Já encheu o coração de alegria, já comecei a dar glória a Deus e esperei. Pois não, pastor, Pai do Senhor.
Prega hoje na Digo? Prego, pastor. Ô glória! Já acordei com vontade de pregar a palavra de Deus. E estou com essa vontade, revirando o meu coração durante todo esse dia. Glória a Deus, porque Ele ouve depressa as nossas orações, né? A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à boca, Ele já sabe o que a gente quer. E enquanto ela está sendo pronunciada, Ele já envia a resposta. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu quero pedir à igreja, antes de darmos início à palavra de Deus, que esteja orando, em especial pela minha esposa e por minha filha. As duas ficaram em casa, porque estão doentes. Ontem o médico diagnosticou nas duas que elas estavam com uma virose do rotavírus. E aí ela até, pastor Marcos, tentou com todo esforço ensaiar um hino que ela disse que o senhor gosta. Mas na hora que eu cheguei em casa, ela não estava ainda nas suas melhores condições e não pôde vir aqui conosco. Então eu peço que a igreja esteja orando por ela. Vou aproveitar que eu sei que ela está assistindo pela internet e mandar um beijão para ela, né? Beijo, amor, para você, tá? Cadê ali? Beijo para você. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Os irmãos vão orar pela minha família? Amém? Então, com certeza, o milagre vai ser gerado lá em casa. Juízes capítulo 7. Deixe a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Eu disse aos irmãos que estava com um forte desejo de pregar aqui, mas apesar de ter um forte desejo, eu não tinha o que falar. Só tinha vontade de falar. E hoje, no meu trabalho, geralmente eu aproveito os intervalos que tenho nas minhas obrigações para meditar na palavra, para buscar uma mensagem de Deus. E tive a grata surpresa de conhecer melhor o rapaz que foi substituir o meu lugar na função que eu exercia. Então, por conta da minha promoção, fui trocado de função, e o rapaz que chegou de fora, de outro quartel, para servir ali onde eu estou, quando fui passando as instruções, as orientações do trabalho para ele, tive a grata surpresa de saber que ele é também um servo de Deus. Serve ao Senhor Jesus, um capitão recém-chegado do Rio Grande do Sul. E passei ali as funções para ele e percebi que ele é um rapaz muito sedento de Deus. Recém-convertido, tem pouco tempo que abraçou a fé. E ele hoje me disse uma palavra que foi determinante para o que nós falaremos aqui. Ele disse: olha, a minha vida foi ao fundo do poço. Eu não tinha mais aonde buscar ajuda. Tinha sido punido, passou por problemas sérios, vivia com uma pessoa que não era sua esposa, as coisas realmente estavam de cabeça para baixo. Aí ele disse: um dia eu cismei, um dia eu bati o pé no chão e disse: a minha vida vai ter que mudar. Vai ter que mudar de algum jeito. Ele disse para mim hoje, chamei um sargento e disse a ele, eu sabia que aquele sargento era pastor, chamei ele e disse aqui: senta aqui na frente da minha mesa, porque eu quero conversar com você. Não quero que você converse comigo como sargento, quero que você converse comigo como pastor. Ele disse: eu preciso que a minha vida mude. O que é que você tem para me dizer? Lógico, o sargento, homem de Deus, apresentou a ele um homem cujo nome está acima de todo nome. Oh glória! E esse homem mudou a vida desse capitão. 4 semanas depois ele estava casando, oficializando o seu casamento, estava entrando em comunhão, desceu as águas e agora está servindo a Deus de todo o seu coração. Então aquilo trouxe ao meu coração uma indicação do que eu tinha que pregar nessa noite. E o que é que eu tenho que pregar nessa noite? Vou falar sobre Gideão, sobre a maneira como Deus fez para mudar a vida dele e de todo o povo com quem ele estava. Agora, é importante que você saiba que essa palavra vai servir melhor para você se você for uma dessas pessoas que vem passando problemas, e quando chega um determinado momento assim, chega, acabou, hoje Deus vai dar um basta nessa situação. Então eu queria que você me ajudasse a pregar, olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse assim para ela:
se você tem vivido um problema, fala para ela, se você tem vivido um problema, levante-se contra ele, dê um basta nessa situação, porque Deus vai fazer milagre. Oh glória, levante a mão e adore a Deus se você acredita que Deus está nesse negócio. Queridos, quando nós lemos a história de Gideão, nós percebemos que a sua história começa num momento de crise. Diga-se de passagem, uma terrível crise. A Bíblia diz que tudo que Israel produzia era roubado ou destruído por causa da ação dos midianitas. Toda vez que chegava a época de colheita, a época de se deleitar do trabalho realizado, os midianitas apareciam em seus cavalos, voando como gafanhotos. A Bíblia os compara a nuvens de gafanhotos. Eles surgiam como nuvem de gafanhoto e não deixava nada. O que eles não podiam carregar do seu furto, do roubo que faziam, eles destruíam, queimavam, incendiavam, pisoteavam, arrancavam, simplesmente não deixavam nada. Era talvez um dos piores momentos que Israel já viveu em toda a sua história. Uma crise, talvez aí, comparada a poucas outras que esse povo já viveu ao longo da sua história. E é nesse momento de crise que Deus aparece para levantar Gideão, para dar a ele uma autoridade tal, que através dele a situação que cercava a sua família ia mudar de uma vez por todas. Você leu comigo no capítulo 8, no verso 28, que os midianitas, esses que eram responsáveis por toda a destruição, vergonha e opressão que Israel vivia, foram abatidos diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça. Então é esse o propósito de Deus com essa pregação aqui. Se há algum tipo de adversário atribulando a sua vida, angustiando a sua família, que possa ser comparado com esses midianitas, que fazem contigo como os midianitas faziam com Israel, no final dessa mensagem, a palavra profética de Deus vai dizer acerca dos teus inimigos: foram todos abatidos diante do meu povo e nunca mais levantaram as suas cabeças. Creia nessa palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, como é que aconteceu? Deus apareceu para ele e lhe disse ter um plano em sua vida. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor quer te levantar para livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão estranhou aquilo e disse: como é que Deus pode ser conosco, se todas essas coisas têm acontecido a nós? E aí o anjo do Senhor reforça aquela palavra de motivação. Gideão acredita sem acreditar, acredita o suficiente para experimentar a palavra de Deus. A fé dele não era aquela fé inabalável, foi um pequeno flash de fé que impulsionou ele a fazer algumas experiências. Deixa eu testar, deixa eu ver se vai dar certo. E então ele testa e viu que Deus aprovou, viu que deu certo. Aí ele se anima e começa a ouvir direito a voz de Deus. Deus deu instruções a Gideão para que convocasse os homens de Israel para levantar uma guerra contra os midianitas. Você está pronto para levantar uma guerra contra aquilo que angustia e atribula a sua alma? Deixa eu ver se você está pronto. Levante a mão quem aceita essa convocação. Glória a Deus. Então muitos homens aceitaram aquela convocação. Ao som das buzinas, ao som do anúncio dos atalaias, 32 mil homens se apresentaram para entrar na guerra. Aqui estamos, Gideão, para lutar contra os midianitas. Mas aí, não sei se eles perceberam que a quantidade de homem era pouca, porque os midianitas eram mais de 100 mil homens, e os israelenses juntaram apenas 32 mil. Como é que 32 mil
vai lutar contra um exército de mais de 100 mil homens, montados em cavalos. Estava muito difícil. Não sei se foi por causa disso, mas Deus percebeu que no meio daqueles 32 mil homens, voluntários, diga-se de passagem, voluntários para ir à guerra, tinha gente com medo, tinha gente covarde, tinha gente que ia pular do barco na hora que a guerra começasse. Então, antes de ter problema com os covardes, Deus orientou Gideão e disse: Gideão, tem muita gente contigo. Eu não preciso de tanta gente para dar vitória assim a Israel. Faz o seguinte, diga que os covardes e os medrosos podem voltar para sua casa. Não quero neste exército nenhum covarde e nenhum medroso. O covarde, irmão, não se compromete como deve. Ele é covarde. Ele não tem um grau de comprometimento necessário para uma peleja. Então ele logo recua. Ao som das primeiras dificuldades, o covarde já recua. E o medroso, bem parecido com o covarde, ele não se arrisca. E às vezes numa peleja, numa guerra em busca daquilo que lhe foi roubado, riscos precisam ser assumidos. Você precisa aceitar o risco da fé. Eles são medrosos, eles não podem fazer parte dessa peleja. Então, quando Gideão abriu a sua boca diante dos 32 mil homens, 22 mil que eram covardes e medrosos voltaram para as suas casas. Eu tenho esses 22 mil homens como mais do que covarde, porque uma coisa é ser covarde, a outra é admitir. Uma coisa é ser medroso, a outra é chegar na frente de todo mundo e dizer assim: eu sou medroso mesmo, vou voltar. É até vergonhoso assumir um medo, assumir uma covardia. Não é coisa de homem. Simplesmente sobraram apenas 10 mil. Agora imagine as coisas se complicando. Se com 32 mil já ia ser, humanamente falando, impossível vencer aquela guerra, imagina com 10 mil. E aqui eu quero lhe chamar a atenção a um pequeno detalhe que a Bíblia deixa transparecer para nós. Qual, pastor Jean? Quando nós nos medimos com os problemas que nos cercam, não vemos como resolvê-los. Não temos nenhuma esperança de dar solução àquele problema se nós nos compararmos a eles. E é nessa hora que é bom atentar para aquela frase que diz assim, ó: não diga para Deus o tamanho do teu problema, diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Oh glória, porque irmãos, prestem atenção, se você continuar olhando para o teu problema e comparando a sua vida com ele, você vai continuar debaixo da opressão dos teus adversários. É bom que você olhe para o teu Golias e diga como disse Davi: tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Oh glória, é Deus quem vai nos dar a vitória nessa peleja. Aleluia! Eu não sei quem estava aqui no dia, mas o pastor Arlindo Teodoro contou uma experiência que eu ri bastante aqui no púlpito, mas é forte. Ele disse que estava um dia na rodoviária, esperando o horário de entrar no ônibus, quando percebeu uma confusão. Um garoto de uns 15 anos e um outro de uns 9 ou 10 anos. E ele disse que aquele garoto de 9 anos olhava para o de 15 e dizia bem assim: vem, palhaço, se tu é homem mesmo, me encara, palhaço. Garotinho de 9 anos. E o grande de 15 sequer levantava o semblante, a cara arriada, não teve coragem de encarar o menino de 9. O menino afrontou tanto o grandão que o pastor Arlindo perdeu a paciência. Ele foi lá no grandão e falou: moço, você não tem vergonha de ficar ouvindo esses desaforos de um garotinho desse tamanho? O garoto falou assim para o pastor Arlindo: o senhor já viu quem é o irmão dele? Ele disse: não, quem é o irmão dele? Isso, aquele ali. Quando ele olhou que viu o tamanho do irmão,
Falou, fica calado mesmo, meu filho. E foi embora. É mais ou menos assim que acontece no reino espiritual. Oh glória, você é aquele garotinho de 9 anos que ora um grande adversário e tem coragem de dizer para ele: vem Satanás, se tu acha que é alguma coisa, tenta me encarar. E o diabo, mesmo sendo empurrado pelos outros demônios, não vai ousar te desafiar. Sabe por quê? Porque ele vai dizer para os outros: não dá para mexer com ele. Olha o tamanho do irmão dele, olha o tamanho do primogênito da criação, olha o tamanho do rei dos reis. Não dá para encarar um crente por quando ele está acompanhado por Deus. Fala para o teu irmão: não tenha medo do teu problema, porque Deus está contigo. Profetiza aí para ele: quem acredita que o que está conosco é maior e mais poderoso, aleluia, levante a mão e glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, tem muita gente ainda, e eu não vou ser glorificado, disse Deus para Gideão. E eu quero ser glorificado. E Deus será glorificado na sua vida também. Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer o teste das águas. Repita comigo: testes das águas. É aqui que você sabe, que você saberá se vai poder ou não levar a melhor nessa guerra. É no teste das águas. Eu vou provar Israel nas águas, disse Deus. Passa esses 10.000 homens pelas águas. Aquele homem que se abaixar para lamber a água, ficar de joelhos e se abaixar para lamber a água, mande embora daqui. Eu não quero ninguém nas colinas de Gileade que seja covarde, medroso ou distraído. Você quer um segredo para resolver os seus problemas? Focalize as suas atenções contra o seu problema. Escreve isso aí para você não esquecer. Focalize as suas atenções contra o seu problema, porque problema é como uma cobra. Você se distrai com ele ali, ela vai crescendo e se preparando para dar o bote final. Qualquer pessoa que desafiada a encarar uma cobra não pode dar as costas para ela, não pode se distrair com ela, não pode pensar que ela se esqueceu de você. A mesma coisa que enfrenta um tigre. Qualquer gato do mato, deu as costas para ele, ele vai te dar o bote. Então a melhor coisa para você resolver o seu problema, e você está aqui por causa de alguns problemas, é manter os olhos sobre ele. Para quê, pastor? Para saber qual a melhor hora e qual a melhor maneira de solucionar o teu problema. E Deus vai lhe dar inteligência, sabedoria e habilidade para resolver aquela situação toda. Oh glória! Mas aqueles homens que se abaixaram para lamber a água, como o cão lambe a água, o que aconteceu? Se distraíram. O inimigo estava logo ali. E eles abaixados como cães para lamber a água. Qual é o soldado pronto para a guerra? É aquele que faz assim, ó. Está de olho no adversário, levanta a água na mão e bebe a água que ele trouxe na mão. O que é que isso tem a me ensinar, pastor Jean? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você não vai resolver o seu problema, Deus não vai mudar a sua vida enquanto a sua prioridade estiver nas suas necessidades, em vez de estar nos projetos que Deus tem para você. Não entendi, eu vou lhe traduzir. Aquele pessoal que abaixou para lamber a água estava mais preocupado com a sua necessidade, que no momento era a sua sede, do que na ordem de Deus, lutar contra o inimigo opressor. Toda vez que o crente tira os olhos dos projetos de Deus para a sua vida e começa a se preocupar exageradamente em solucionar, em dar vazão às suas necessidades, ele acaba perdendo a sua vitória. Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você crê que essa palavra é verdadeira?
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto Deus vai cuidar. Deus vai dar solução às demais coisas. Então vou lhe dar um conselho para ser vitorioso em 2010. Procure conhecer a vontade de Deus na sua vida. Dê prioridade à vontade de Deus, dê prioridade ao reino de Deus, dê prioridade às ordens de Deus, e deixa que Ele vai cuidar do resto, e deixa que Ele vai solucionar as suas necessidades. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, disse Deus, porque basta o próprio dia o seu mal, o amanhã vai cuidar de si mesmo. Meu irmão, você tem um Deus que fez o céu e a terra, você tem um Deus que tem tudo na palma da sua mão, você tem um Deus que abre porta onde não tem porta, que a porta que Ele abre ninguém fecha, que a porta que Ele fecha ninguém abre. Então descansa o teu coração, confia em Deus, que o mais Ele fará. Oh glória, Deus vai cuidar do resto. Ai, Okuramanta Rabaxaia, Deus proverá a tua necessidade. Nauiga Rabiantaraia. O que temos hoje? Uma multidão de crentes egoístas, uma multidão de crentes avarentos, uma multidão de crentes que dizem: primeiro meu, primeiro a minha necessidade, depois eu me preocupo com Deus. Eu fiquei impressionado hoje. A minha filha não veio ao culto, está enferma. Não está tão ruim quanto a minha esposa, mas ainda está enferma. Quando eu ia saindo de casa, ela falou para o Caleb: Caleb, peraí, vem cá. E eu já atrasado: Adassa, libera seu irmão, eu tenho que ir para a igreja. Aí ele correu onde ela estava, ela deu R$2 para ele. Dê de oferta. Oh glória, dê de oferta. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Ela está doente, podia estar mais preocupada em receber uma oração, podia estar mais preocupado em se deitar na cama e esperar a febre passar. Mas ela disse para o irmãozinho: dê de oferta para mim. Oh glória, eu já estou crendo que vou encontrá-la curada. Bendito seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão assim: dê prioridade a Deus, Deus vai priorizar você. Oh glória, dê prioridade a Deus, Deus vai priorizar você. Oh glória, deixa eu correr aqui. Nas águas os crentes foram provados, soldados, e aqueles que demonstraram mais preocupação com as suas necessidades do que com a vontade de Deus foram reprovados. Deus os afastou dali. Deus também afastou da água todo aquele que se demonstrou preguiçoso. Como assim? É muito mais fácil me jogar na água, lamber a água como o cão lambe, do que ter o trabalho de continuar em guarda e trazer a água para a boca. Sabe por que muita gente continua devendo? Sabe por que muita gente continua aí com a corda no pescoço? Porque não tem coragem de acordar cedo. Certa vez uma pessoa pediu para que orassem por ela para arrumar emprego. A pessoa orou, além de orar, tentou ajudar, conseguiu uma vaga, conseguiu um emprego e ligou para a casa da pessoa. Fala: eu quero falar com fulano. Olha, liga para ele outra hora, porque ele ainda está dormindo e era 1h30 da tarde. Como é que uma criatura dessa quer arrumar um emprego? Então faz o seguinte, diga a ele que ele acabou de perder o emprego e acabou de perder uma pessoa que orava por ele. Isso não é hora de quem está precisando continuar dormindo. Você quer vitória, meu irmão? Arregace a manga, vai à rua e Deus vai te prosperar. Trabalha e Deus vai honrar o seu trabalho. Diga um glória a Deus se você concorda com isso. Terceiro, nas águas também acontece uma outra prova. Qual é a terceira prova que acontece nas águas? A prova da aparência. Fala assim comigo: nas águas a minha aparência é provada. 1, 2, 3. Nas águas a minha aparência é provada. Porque Deus falou assim: aquele que se abaixar a lamber a água como o cão. Deus não está dizendo que eles eram cães, estavam se comportando parecendo cães. Esse
Está reprovado. Não quero ninguém que pareça um cão nessa guerra. E aqui eu quero lhe dizer uma coisa muito importante para Deus mudar a sua vida esse ano. Não basta ser. Preste bem atenção nisso. Não basta ser. Tem que parecer que é. Você concorda comigo? De que adianta você ser a pessoa mais honesta se não parece? De que adianta você ser a pessoa mais prudente se não parece? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E Deus está lançando sementes de vitória para algumas pessoas aqui com isso. Oh, glória a Deus. Melhore a tua aparência. E eu não estou falando apenas de roupa, de maneira como se apresentar. Melhore a sua aparência naquilo que você fala, como você fala. Melhore a sua aparência nas impressões que você causa nas pessoas. Às vezes um desequilíbrio, às vezes um surto de fúria fecha a porta em muitas coisas da sua vida. Então não basta ser, você precisa parecer que é. Ei Deus, espera aí, está me reprovando porque eu sou um bom soldado, mas não parece. Você parece um cachorro distraído. Eu não vou usar você. Oh Deus, não me rejeita não, porque eu sei lutar, mas não parece, porque você está se distraindo. Ei crente, não adianta você dizer que tem carteira de membro, que você serve a Deus, que você é da igreja que fica em frente ao cemitério. Não adianta dizer que você é crente quando chega aqui. Você tem que parecer ser crente para qualquer pessoa que olhar para você reconhecer que Deus está na sua vida. Levante a mão aí, abre a boca e glorifique a Deus. Aleluia! Não deixe esse irmão perceber não. Dá uma olhadinha com o canto do olho para ele. Vê se ele tem cara de vencedor. Dá uma olhada se ele tem. Não disfarça, irmão. Tem gente que olha assim, disfarça. Quem está sentado do lado de alguém que tem cara de vencedor, levante a mão e dê um glória a Deus bem bonito aí. Não, bem bonito. Bem bonito. Quem está sentado do lado de alguém que parece um vencedor, levante a mão e dê um glória a Deus bem bonito. Vamos lá? Oh glória. Deixa eu começar a terminar aqui. Essas coisas aconteceram na água. Deus separou quem podia e quem não podia. E coube a Deus dizer quem ia. Deus disse para Gideão: eu lhe direi quem vai, eu lhe direi quem fica. O juízo foi o próprio Deus quem estabeleceu. Depois que a seleção foi feita, sobraram apenas quantos, irmãos? Quantos sobraram? Apenas 300. Aí Deus falou para ele: com esses 300 tu vais livrar Israel das mãos dos midianitas. Oh glória! Foram aqueles 300 que promoveram o versículo 28 do capítulo 8, que abateram os midianitas para eles nunca mais conseguirem levantar a cabeça. Oh glória a Deus! Então você pode olhar assim e dizer: Deus, eu não tenho tantos recursos assim. Aí Deus vai dizer: é sem recurso que eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Deus, o meu diploma não é tão gordo assim. Eu não tenho tantos títulos para arrumar aquele emprego. Aí Deus vai dizer: com esse diploma magrinho eu vou te dar vitória e o meu nome vai ser glorificado. Porque Deus está querendo escandalizar muita gente aí. Levante a mão aqui. Levanta a mão. Deus vai escandalizar muita gente com a vitória que Ele vai lhe dar. Aleluia! Essa semana eu entrevistei alguns candidatos ao cargo de sargento temporário. E eles apareceram lá com seus diplomas. E a última pessoa que apareceu tinha muito diploma, tinha uma formação, um currículo enorme. E cada diploma daquele gerava uma pontuação. E alguns avaliadores, eu estava entre eles, dava ali uma nota para cada um, segundo a impressão que teve com aqueles entrevistados. E a gente começou a fazer aquela seleção, conferindo diploma, conferindo média disso, média daquilo, uma conta que durou 2 dias e meio. Muito bem. Na minha cabeça, aquela última
ia entrar com os pés nas costas, tranquilo. E o irmão, eu juro para os irmãos que eu não fiz nada para favorecê-lo porque ele era crente. Um irmão chegou na frente de todos os entrevistadores e disse: eu conheço você, você já pregou na minha igreja. Eu fiquei pálido. Por quê? Porque de uma certa maneira ele estava até se queimando com os outros. Se ele fica calado, a impressão que os outros teriam dele era até melhor. Aí um olhou para o outro assim, que eu, pai do Senhor, meu irmão, tal. Mas quase que eu digo para ele: não foi bom você ter feito isso. Comigo está tudo bem, mas eu não garanto o que os outros dirão. E aí eu dei como certo de que aquele moço não entraria, porque o seu currículo não era tão bom assim. E além disso, ele falou aquilo na frente dos outros, e eu não sabia qual foi a média que deram a ele. Agora tem uma coisa que você já deve estar pensando aí. Para minha surpresa, ontem, quando as contas fecharam, esse moço pegou a última das vagas. Servo de Deus. E a moça que eu pensei que ia entrar com os pés nas costas ficou logo atrás dele, na reserva. Eu falei: Jesus, eu não estou entendendo. Sabe o que vai acontecer na igreja daquele moço? Deus vai ser glorificado. Entrou com menores condições que as outras pessoas. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai fazer assim com você também. Oh glória, gigantes cairão na tua frente. O Senhor será glorificado. Oh meu Deus, pelo menos uns 30 segundos para adorarmos a Deus. Oh glória, glorifique o nome do Senhor. Namachara cantaraia, adore. Oh glória, quem crê no Deus do impossível adora. Quem crê no Deus que vira resultados, levante a mão e adora. Deus que faz Davi vencer Golias, abre a boca e adora. Deus que faz 300 homens ganhar de mais de 100 mil, levante a mão e adore. O Deus do impossível vai entrar em teu favor nessa peleja, e o resultado vai impressionar. Oh glória, todos aqueles que lhe conhecem, abre a tua boca, adore, adore. Deus vai ser glorificado. Abre a boca, adora. Abre a boca e glorifique a Deus. Aleluia. Com estes 300 vencerás o teu inimigo. Com essa pouca condição, Deus vai lhe fazer prosperar. Oh glória. Agora tem uma última coisa para dizer. Quando Gideão separou os 300, olhou para as condições que tinha e pensou: Deus, com 32 mil já seria milagre, com 10 mil muito pior ainda, mas com 300 está difícil de acreditar. Tem gente que está passando uma situação tão difícil que tudo que eu falei aqui ainda não trocou a condição da sua fé no coração. Deus, são só 300. Não me leve a mal, eu não queria desacreditar, mas são só 300, Deus. O que se faz com 300 homens diante de uma multidão tão grande? Porque numa hora dessa o crente pensa assim: isso vai dar certo com essa pessoa aqui do meu lado, mas comigo a minha condição é muito pior. Aí Gideão pediu algumas provas a Deus, e você talvez precise dessas provas também. Gideão disse: Deus, fala comigo uma vez mais, porque eu quero acreditar. Ei, você que entrou ruim mesmo aqui, ruim, você quer acreditar? Digam glória a Deus. Deus, eu quero acreditar. Um moço trouxe um filho arrastado, foi até Jesus e disse: Senhor, cure o meu filho, ele está endemoniado, e os teus discípulos nada puderam fazer. Aí Jesus falou: há quanto tempo acontecem essas coisas com ele? Ele falou: desde que ele era menino, desde bem novo. O diabo pega ele, joga no chão, ele se revolve, ele espuma, ele se queima no fogo, é uma coisa terrível. E olha, já tentei com os teus discípulos e eles não puderam, não deram jeito. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Foi lá e disse: cadê o menino? Está ali. Chegando lá, Jesus repreendeu o demônio.
O menino caiu como se estivesse morto. E aí disseram, está vendo aí? Foi mexer, acabou de matar. Começaram a murmurar. Mas Jesus pegou o moço pela mão, colocou ele de pé e devolveu ele para o seu pai. Só que isso tudo só aconteceu depois que Jesus falou para o homem: tudo, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Pronto, é a condição. É a única condição para a tua vida mudar. Você pode crer. O homem olhou para dentro de si e disse: não tenho condições de crer. Eu creio em outros milagres. Eu vi os teus discípulos agindo, mas para minha situação eu não consigo acreditar. Senhor, ajuda-me. Oh glória, olha a oração que Deus está lhe ensinando a fazer. Ajuda-me na minha incredulidade. Oh glória, está me faltando fé, está me faltando força para acreditar que o Espírito de Deus, aleluia, sobrevoe as nossas cabeças nessa hora. Que o Espírito de Deus passe na casa de quem está assistindo essa mensagem pela internet. Que o Espírito de Deus sobrevoe a tua casa agora. Fazendo o que, pastor Jean? Enxertando fé no coração de quem precisa acreditar. E se você pode crer, levante a mão e dê um brado de glória. Recebe da parte de Deus. Oh glória, ajuda-me. Foi isso que Gideão fez. Deus me ajuda a acreditar. Eu preciso acreditar. São só 300. Aí Deus deu a ele uma experiência. Quando ele viu 2 soldados conversando sobre um pão que voava, tá, um negócio esquisito. A interpretação foi mais esquisita ainda, porque o soldado falou para o outro: isso aí é a espada de Gideão, vai se levantar contra nós, não vai ter nenhum de nós que fique em pé. Então está dado o sinal. Eu espero que com isso Deus lhe faça acreditar que o impossível vai acontecer. Amados, nessa hora Gideão expressou, deixou sair, mostrou que já tinha condições plenas de ver o milagre acontecendo na vida dele. E eu queria lhe ensinar o segredo de Gideão, mas eu só ensino se você ficar de pé. Glória a Deus. Segura a mão de quem está ao seu lado, por favor. Qual foi o segredo de Gideão, pastor? Primeiro, Gideão resolveu ser um exemplo a ser seguido. Você quer que Deus mude a sua história? Quer mesmo? Levante a mão do seu irmão. Diga glória a Deus. Então a condição para que Deus mude a sua história é se agora, neste exato momento, você resolver ser um exemplo para a sua geração, um exemplo para a sua casa. Pastor, onde é que o senhor viu isso na história de Gideão? Ele olhou para os seus homens e disse assim para eles: olhem para mim, oh glória, olhem para mim, como eu fizer vocês farão também. Eu sou um exemplo que vocês seguirão. Oh glória, oxalá que esse sentimento de Gideão seja teu também. Que você possa olhar para a sua família e dizer: querem ver um homem vitorioso? Comece a me olhar daqui para frente. Oh glória, quer ver uma mulher vitoriosa? Acompanha os meus passos e você vai ver o que é estar debaixo da bênção de Deus. Eita glória, quem vai ser um exemplo a ser seguido? Levante a mão desse crente. Dê outro brado de glória. Dê outro brado. Façam como eu fizer. Aleluia. Façam como, não faça como eu falar, não. Faça como eu fizer. Venha atrás de mim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês vão ver o que está debaixo da promessa de Deus. Diga assim comigo: eu vou ser um grande exemplo à minha família, aos meus colegas de trabalho e a todos que me conhecem, porque estou, mais convicção, porque estou debaixo da promessa de Deus.
Oh glória, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Adore, exalte o nome de Jesus. Gideão foi vitorioso porque disse: vou ser um exemplo a ser seguido. E usou a estratégia que o pastor Eliseu nos ensinou aqui há 2 terças-feiras atrás. Pode soltar a mão do seu irmão, ele não vai correr mais não. Essa é a estratégia que Gideão usou: cântaro, fogo e buzina. Qual é a estratégia? Cântaro, fogo e buzina. Cântaro cheio ou cântaro vazio? Oi? Não. Cântaro vazio. Cântaro vazio. Chegou lá com todo o espaço do mundo dentro do cântaro. Cântaro estava vazio. Para ser cheio. Para ser cheio. Além de vazio, o cântaro foi quebrado. O vaso tem que quebrar. Diga comigo: o vaso tem que quebrar. Porque tem muita gente que se acha importante, que está tão cheio de si, que não tem espaço para Deus fazer um milagre na vida dele. Então fala para o teu irmão: deixa quebrar o vaso. Aleluia. Vasos quebrantados diante de Deus sentirão a partir de agora o cheiro do milagre. Oh glória. Vaso quebrado, buzina. Pastor Eliseu falou assim: quem tem buzina faz barulho. Faz barulho, começa a cantar aí, meu irmão. Começa a espalhar que esse é o ano da virada de Deus na sua vida. Oh glória, pode bradar para o teu inimigo: pode sair de marcha ré, porque eu estou debaixo da autoridade de Deus e demônio nenhum vai parar na minha frente. Abre a tua boca e começa a declarar a tua vitória, porque quem tem buzina vai levar melhor nessa guerra. Levante a mão e dê um brado de glória. Mostra que você tem autoridade para isso. E o que é melhor? Tocha acesa na mão. Quando eu contar 3, repita: 1, 2, 3. Tocha acesa na mão. Tocha acesa. O que isso fala, pastor? Fala que eu já cheguei pronto ali. Já cheguei pronto. Eu não espero o pregador acabar de pregar para começar a sentir a presença de Deus. Eu não espero o cantor acabar de cantar para ver se Deus visita a minha alma. Eu já chego na igreja com a minha tocha acesa. Já vem pelo meio do caminho glorificando, adorando, exaltando. Comece a fazer isso a partir de hoje. Ande de tocha acesa. Vai ser melhor para você. Fala assim pro teu irmão: meu irmão, mantenha essa tocha acesa. Oh, da camachura bantaraia. Glorifique a Deus. Adore a Deus agora. Aleluia. Quem trouxe uma tocha acesa, abre a boca e comece a glorificar. Crente que aparece de tocha acesa, expulsa as trevas, manda as trevas bater em retirada. Abre a tua boca, meu irmão, abre a tua boca, minha irmã. Adore e glorifique a Deus, porque Ele já está aqui neste lugar. Aleluia. O missionário André vai louvar ao Senhor, mas antes que ele louve ao Senhor, eu quero ver aqui na frente todas as pessoas que estão prontas para fazer como aquele meu amigo que eu conheci hoje, aquele capitão que disse: um dia eu falei para mim mesmo: chega, a minha vida tem que mudar. Oh glória, aleluia. Não é obrigar Deus a fazer as coisas por você, não. É você dizer para você mesmo: chega, a minha vida vai mudar. Corre aí, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha, em nome de Jesus, venha. Espera por ninguém não, venha. Oh glória, venha. Pode vir. A igreja continua adorando a Deus. Glória a Deus. Eu queria alguns irmãos acompanhando essas pessoas. Por favor.
Glória a Deus. Aqui à frente estão vindo pessoas que são crentes e pessoas que não são crentes. Eu sei disso. Fique à vontade. Se é mudança que você quer na sua vida, corre aqui. Chega. A minha vida vai mudar. Pode aplaudir, pode glorificar a Deus, não tem problema. Venha. Em nome de Jesus. Chega. Minha vida precisa mudar. Missionário André, pode começar a louvar ao Senhor. Enquanto ele vai cantando, você sai do seu lugar. Você que precisa, que deseja, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Venha, porque hoje é dia de mudança. Aleluia. Tudo aquilo que os midianitas roubaram de Israel foi reconquistado num dia só. E Deus vai dar ordem aos seus inimigos e eles vão ter que lhe devolver tudo que foi arrancado. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o mundo tem onda de fatalidade e te agoba a vida com mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo de emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a tus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él. Se há uma pessoa carente de mudança, nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. glória a Deus. Aleluya, aleluya. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agoba la vida con su mucha Glória a fuerza, Deus. y se Estenda pra cá sua mão, llena tu igreja. alma de preocupación, Daí onde você está, comece a abençoar quem está aqui à frente. y se seca la fuente Aleluya. de tu corazón. Oh, glória. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo de emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies, Aleluia. y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies
e paz. Oh, glória. Vai, paz. Graça e bendição. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Aleluya. Puedo descansar. Glória a Deus. Eu posso descansar na sua presença, Senhor. A sus pies hay paz. Seja glorificado. Graça e bendição. Tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, me ajudem aqui a identificar. Sei que aquela irmã está voltando para Jesus, né? Quem pode aplaudir a Deus pela vida dela? Está aceitando a Jesus? Temos um senhor aqui aceitando a Jesus também. Cadê a salva de palmas pela vida dele? Glória a Deus. Quem mais estava afastado? Tem alguém aqui que estava afastado, está voltando? Olha ali, tem um homem em lágrimas ali. Quem pode adorar a Deus pela vida dele? Passa um pouquinho para frente aí. Ah, que bênção. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Está saindo de uma outra igreja e está vindo para cá a partir de agora. Diga glória a Deus por isso também. Não é crescimento no reino, é crescimento na igreja, né? Tá bom. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, toma a vida dessas 3 pessoas nas tuas mãos. Além das demais, por quem oramos aqui, queremos orar de forma especial por essas 3 pessoas. Essa irmã e esse irmão que estão voltando em lágrimas para a tua presença. Escreva o nome deles no livro da vida. Senhor, reacende o nome deles. Começa uma nova história a partir de agora. E eu oro por este homem que aqui está, que hoje resolveu entregar sua vida para Jesus. Dizer um basta na sua história sem Deus, para começar a escrever uma história com Deus. Nós te glorificamos pela vida dessas 3 pessoas e pela vida dos teus filhos que vieram aqui à frente, que a partir de agora terão as suas vidas transformadas, porque Deus é fiel. Deus, da mesma forma que o Senhor arrancou das mãos dos midianitas aquilo que foi roubado do povo de Israel, devolve ao teu povo aquilo que o inimigo tem roubado: a alegria, a paz na família, as riquezas financeiras, de que ordem seja. Recompensa o teu povo agora, gerando um milagre na vida de cada um. É o que nós pedimos e te agradecemos. Quem pode dizer glória a Deus em nome de Jesus? Amém. Glória a Jesus. Os 3 aqui, ó, vamos encaminhar. Aquela irmã, aquela ali, irmã, pode tomar o seu assento, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Acompanhe a nossa irmã ali. Bendito seja Deus. Aleluia. Quem está feliz, diga glória a Jesus. Meus irmãos, lá na porta, quando você estiver saindo, você vai encontrar os DVDs do pastor Jean Max numa mesa, e você vai poder ver e adquirir o seu. Nós temos vários temas, mas eu queria recomendar de uma forma muito especial esse tema daqui, ó.
Se você não puder levar os outros, leva pelo menos esse. Por quê? Você deve levar esse aqui. Porque essa mensagem vai completar dentro da sua casa aquilo que você ouviu hoje. Então, as coisas que você ouviu hoje, se você quer continuar ouvindo uma palavra que trata do mesmo objetivo, é outra pregação, é outro tema, são outros personagens, mas o objetivo é o mesmo. Leve esse daqui, dê preferência a esse. Qual o tema dele? Grandes desafios para grandes campeões. É sobre Neemias, não tem nada a ver com Gideão, mas o objetivo é o mesmo. Então, grandes desafios para grandes campeões é o tema do DVD que eu recomendo. Tem outros 12 temas lá, você escolhe um, leva para sua casa. Também tem o livro Cinzas do Altar, se você não tem ainda, adquira o seu. Eu tenho tido, pastor Eliseu, muita alegria com esse livro. Quase toda igreja onde eu prego e vendo, depois por telefone ou por e-mail, eu tenho que mandar mais. Tem 1 ano que eu lancei o livro aqui. Eu estou entrando na 4ª edição dele já. 4.000 livros vendidos. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, é assim, eu fui, por exemplo, Espírito Santo, eu fui para lá, quando eu voltei, vendi todos os livros que eu tinha. Preguei lá 3 dias seguidos. Quando eu cheguei aqui, já tinha um e-mail para mim pedindo mais 11 livros. Na semana de avivamento, uma irmã veio aqui, lá de Bangu, e falou comigo: eu comprei seu livro, li, mas a minha irmã veio de Goiânia e levou para ela. Eu quero outra cópia, eu quero ter uma dentro de casa. E ela pediu para encomendar mais 15 livros. Eu vou mandar pelo correio lá. Aí já peguei na mala, já passei para ela. Então Deus tem feito dessa maneira. Esse livro tem me dado mais alegria do que eu esperava. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Irmãos, em outras igrejas, porque são outras igrejas, não é a igreja que me alimenta, os meus DVDs custam R$15. É o preço médio dos DVDs. Aqui na Diga eu sempre vendi e continuo vendendo por apenas R$10. Amém, amados? Você pode comprar com dinheiro, pode pagar com cheque, pode comprar com cartão Master ou Diners Club em até 2 vezes sem juros, se você quiser. Posso comprar no débito, pastor? Pode também. Nós temos uma maquininha, Deus nos abençoou, está lá fora. Não deixe de fazer um investimento na sua própria vida. Que Deus abençoe. Orem por mim, pela minha família, em nome de Jesus. Amém? Pastor. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos estar em pé. Você está feliz? Se está, diga aleluia. Saindo daqui abastecido, alimentado, graças a Deus por isto, não é? Eu vou precisar, irmãos, de 10 homens homem tatu, aquele homem que cava buraco assim, de enxada de pá. E tu, Flávio, sentindo tua falta lá, filho. Irmão, esse homem é trabalhador, viu? Esse Flávio aí é forte. O homem entrou no lago. Quando eu me lembro daquilo, dá até medo. O primeiro homem a entrar no lago, irmão, cheio de gigogue, ele entrou para visitar a terra. Depois que ele foi, voltou várias vezes, aí eu fui, né? Já tá, o caminho está aberto, né? Graças a Deus. Vamos sair daqui cedinho, viu? Fala comigo ao final. Preciso de 10 homens, irmãos. Você está de folga amanhã? Que folga nada. Vamos trabalhar lá no sítio com a gente. Onde estão? 10 pessoas aqui, 10 homens. Gente, opa, mais um ali. Pronto. Outro aqui. Lá atrás mais um. Bom de enxada, bom de pá. Tá bom, então, tá bom. Então, você não trabalha com pá, com enxada? Tem alguém com vassoura, com roda, alguma coisa? Pronto, tem uma irmã ali com a mão levantada. Ela vai. Olha, outro dia foi uma irmã lá, pegou a enxada. Gente, deu um show. Eu fiquei admirado de ver a irmã trabalhando com a enxada. Tremendo, né? Mas se alguém aqui puder nos ajudar amanhã, sério mesmo, nós estamos precisando aqui de um grupo muito bom para a gente cavar. São apenas 10 buracos. 10 buracos assim de 1 metro. De 1 metro de profundidade, 1 metro de diâmetro. E a gente precisa. O pastor está escandalizado aqui. O senhor não pode ir lá não amanhã, querido? Rapaz, um homem desse aqui é forte, desse jeito você dá um. Mas são 10 buracos que nós precisamos cavar em tempo recorde, porque para o dia 23 nós queremos já ter o galpão lá de 15 por 30 coberto, maravilha, bênção pura. Quantos dizem amém?
Em breve nós vamos marcar lá para você, e lá vai ser uma bênção. Então, se alguém puder, passe na integração ali, fale com o irmão Marivaldo. Marivaldo, só lembrar de Maria. Marivaldo. Irmão Marivaldo, coloca meu nome ali. Não venha sem colocar o nome. Às vezes de noite você sonha, fala, eu sonhei indo para o sítio. Pastor, é Kombi. E o horário, o irmão Marivaldo vai falar. O horário o irmão Marivaldo vai falar. Sai daqui mesmo da porta da igreja. Eu vou mais cedo, porque tem que passar o café. Então eu vou na frente lá para o café já ficar pronto. Agora, não deixe de ir. Por favor, você sonhou à noite. Eu sonhei que eu estava no sítio. Aí vem aqui de manhã sem falar. Aí dá um problema para a gente, que aí vai faltar condução. Então, avise hoje. Olha, irmão, eu pretendo vir amanhã aqui, dê o seu nome, e vai ser bênção. Diga comigo, próximo domingo. Não, mais bonitinho. Próximo domingo. Pela manhã. Escola dominical. E em seguida, Santa Ceia. Estará pregando aqui o pastor Mário Salles da Bahia. É aquele jovem pregador, mas já é casado, tem filhos e tudo, e tem pregado pelo Brasil afora, irmão, muito abençoado mesmo. Estará nos trazendo uma palavra aqui domingo pela manhã. Então venha, vamos participar da Ceia do Senhor. Tinha mais um aviso, mas eu vou seguir os pisadas do pastor Eliseu. Eu me esqueci e amém. Nós te damos graças, Senhor, por esta noite de bênção. E agora pedimos a tua bênção, a tua proteção para teus filhos que regressam para os seus lares, para as nossas casas. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus aqui reunidos, que juntos dizemos amém. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos.